Precisou de água? Ligue 100% Água Mineral. Na 100% Água, trabalhamos com toda a linha da Bioleve. Venham conferir o que temos de melhor para te oferecer. 100% Água Mineral. Entre em contato e conheça nossos produtos. Telefone 3861-0891, 3818-7400 ou pelo WhatsApp 99120-0710. Rua José de Godói, 71, Centro, Mogi Guaçu. Você sabia que o rastreador da Mastertrack também é um item de segurança? Vantagens Mastertrack. Monitoramento 24 horas. Ajuda na recuperação em caso de roubo ou furto. Avisos de segurança. Informação em tempo real. Rastreamento via satélite. Tecnologia de ponta com acesso via web ou aplicativo. Fale com a gente pelos telefones, WhatsApp ou em nossas páginas e saiba mais. Mastertrack Rastreamentos. Avenida Mojimirim, 1249, Mogi Guaçu. Boa noite, estamos começando mais um Espaço Meio Ambiente aqui pela Mogi Play e também pela Rádio Cultura de Mojimirim. E hoje vamos falar um pouquinho sobre literatura infantil, vamos falar sobre livros, vamos fazer um bate-papo bem gostoso, divertido, conhecer um pouquinho da história dessa pessoa tão especial que está aqui do meu lado, professor, escritor, enfim, um monte de qualidade, adjetivos, professor Marcos Cunha. Boa noite, professor. Boa noite, né? Boa noite a todos. É um prazer. Estou feliz de estar aqui, né? Que ter esse convite para a gente fazer a nossa voz ecoar um pouco a literatura infantil. É isso aí, né? Literatura infantil tão importante. Eu vou pegar esse gancho, esse gancho já da literatura infantil. Qual a importância da literatura infantil, professor? Antes de começar a falar um pouquinho da sua história, né, contar a história do livro, que tem o lançamento, vamos falar hoje também do lançamento do livro, né? O Terremoto na Mochila, esse que é o tema hoje do nosso programa, que vai ser lançado amanhã, no dia do professor, que aliás já vou mandar um abraço para todos os professores, um abraço, um beijo para todos os professores. Meus antigos professores, que não sei se estão onde estão, perdi contato, infelizmente. Estamos ficando velho e perde contato, né, professor? Então, né? Vai ficando. Para os meus alunos, né, vou mandar esse abraço. Mas a importância da literatura infantil, vamos começar por aí. Olha, a literatura infantil, ela é um marco na vida da criança. Logicamente, Rodrigo, que a literatura infantil, quando ela é autônoma, que ela lê, ela consegue ver as figuras, começa a ter criatividade, ter noções do certo ou errado. Isso é um marco muito grande na personalidade da criança. Sim. Sabe? Mas eu me recordo que a literatura infantil ela vem muito antes da literatura. Vem do ouvir a história pelo pai, pela avó, porque ela vai resgatar aquelas histórias infantis e vai fazer a criança entender como funciona o mundo. Sim. Né? Então, acho que é um marco gigantesco na vida da criança ela ter essa possibilidade de interagir a literatura infantil. Vamos dizer assim, que ela começa a se socializar por aí, né? Sim, isso mesmo, né? A partir do momento que ela entende a história, olha, Joãozinho foi em tal lugar, Mariazinha fez isso não pode acontecer, o que você faria? Você interage com a criança que ela já começa a fazer o senso crítico de fazer a coisa certa. Fazer as coisas certas. Aí está a importância também, né, dessa literatura correta, né? Isso. Tomar cuidado aí, né, com certas coisas que seus filhos estão lendo, né? Ver se está aprendendo coisa certa. Infelizmente hoje, que o Rafa gosta de falar, tem os mequetrefes da vida aí, que gostam de atrapalhar a cabecinha das nossas crianças. E o que não é o caso desse livro maravilhoso que a gente vai estar falando hoje aqui, O Terremoto na Mochila, que vai ser lançado amanhã. Daqui a pouquinho a gente comenta sobre ele. Mas, professor, Marcos Cunha, amigo, gente boa demais, gente. Eu estou muito feliz de você estar aqui mesmo, porque faz tempo que eu queria entrevistar você aqui, conversar um pouquinho, conversar da sua história. De porteiro a escritora, professor, né? Conta um pouquinho dessa história sua, que não é curta, é longa. É longa. Sabe? Desde lá da... De onde que é o bairro que você vê mesmo? É do São Carlos, se não me engano? Ou não? Até os 6 anos de idade, né? A nossa família, ela veio de Campinas, de Itapira. De Itapira.
E aí meu avô, ele morava do lado de lá de Itapira. Ah, tá. Aí tem o rio, lá na Roseira. E para não dar a volta muito longe, meu avô pegava uma canoa, lá, um barquinho lá, passava o rio para ter condições de estar mais próximo do Iguaçu. Então a minha família veio de Itapira. Itapira. Meus avós, né? Por parte do meu pai. Aí meu avô comprou umas terrinhas, vendeu uma terra lá em Itapira, comprou a gente fala que era uns lotes ali no Cruzeiro. E meu avô já estava ficando velhinho e comprou 4 terrenos lá na Capela. Ah, na capela dele. Isso. E aí deu um para cada filho, né? Isso na década de 60 para 70. O meu pai teve 4 filhos, né? Eu mais 3 irmãos. E ele seguiu a vontade do meu avô de comprar um terreno para cada filho também. E aí estava lá fazendo um loteamento na Vila São Carlos. Ah, então eu falei certo. E falou. Então, na década de 70, todos nós fomos morar na Vila São Carlos. Vila São Carlos, né? né? Próxima à escola Santo Antônio, né? Porque aí entra toda aquela infância que a gente vivenciou na Vila São Carlos, na década de 70, 75, 77. E aí, né, a gente estabeleceu lá, moro no mesmo lugar até hoje, Sim. né? Que meu pai fez a doação para cada filho. E quando a gente era criança, os 4 terrenos eram um do lado do outro. Então, o meu pai, ele gostava de criar galinha, tinha pé de bananeira, tinha goiabeira, tinha o abacateiro, né? Tinha muitas frutas lá. E a gente se divertia demais lá. A gente explorava aquele ambiente. Certo. A gente, cuidava das plantas, né? Falar bem a verdade para você, meu pai falava assim, ó, Didi, né? Meu pai chamava eu de Didi. Falou, Didi, quando der 4h30 da tarde, você agoa, né? Agoa, né? Joga água lá no quintal, lá, porque o meu pai tinha os pés de couve, tinha o cheiro verde, tinha os ovos, né? Das galinhas que tinham um galinheiro. Então a gente cresceu nesse ambiente, né? Na década de 70. E aí a gente foi conhecendo amigos, diversidades, coisas que marcaram a nossa vida. Mas a nossa vinda veio de Itapira e a gente estabeleceu a minha família na Vila São Carlos. Ali na Vila São Carlos. Isso. Ali. E dali, conta a história então. Então, aí que é o legal, sabe? Porque eu acredito que você deve ter uns 38 anos. Oxe, obrigado. Né? Porque... Bonzinho, mas mentiroso. Porque quando a gente morava na Vila São Carlos, ali tinha pouca diversão. Apesar do Seresc, Sim. né? O Seresc tinha as piscinas e tal, mas tinha o seu João lá, rapaz, que ele não deixava a gente brincar à vontade. Que ele era uma pessoa assim, sabe, bem... Enérgica. Enérgica, sabe, muito zeloso, né? Que não era essa bagunça que hoje entra com bicicleta. Não, era uma coisa bem, sabe, o seu João. E aí, próximo ali, um pouquinho mais próximo, quem conhece a Vila São Carlos sabe que lá no Jardim Novo tem um cemitério. Sim. E o cemitério, entre o cemitério e a Vila São Carlos, nós tínhamos ali a Mogiana. A Mogiana. Que na minha época de criança passava por ali ainda, né? Então a Ponte de Ferro foi o início das nossas histórias. Eu estava até conversando com o Paulinho lá do Bocast, que nós de Mogi Guaçu, a gente tem uma dificuldade, Rodrigo, que quem mora pra cá do Rio isso é verdade. conhece até o IP amarelo, a estiva... Quase tudo. Quem mora da ponte ali na Vila Paraíso, conhece Bandeirante e tal, é um marco, não tem como. Se você chegar de madrugada, hoje não, hoje a gente já tá velho, a gente já sabe referência. Mas a gente, quando era criança, se colocasse a gente lá no Corro dos Macacos, a gente tava perdido. Porque a gente não tinha o conhecimento de lá, sabe? Então, a Mogiana, ela fez uma marcação de tempo na minha vida.
Então, futuramente, né, eu vou escrever um livro, já tem um rascunho, chamado As Aventuras da Mogiana. Pegando desde a Ponte de Ferro até no Matadouro, que ficava próximo... Antigo Matadouro. Próximo ao IP Amarelo, sabe? Que aí tinha uma estação do IP e tal. Então, quando a gente era criança, a gente desbravava essa Mogiana. E eu com a minha munareta. Olha que legal. Eu com os amigos, né? Sabe? A gente nadava. Hoje é Lagoa São José. Lagoa São José lá. Mas para nós que era criança, era tancão da Constromec. Porque tinha a Constromec, era uma empresa de metalúrgica, né? Fazia armários e tal. E ela tinha uma lagoa e a gente nadava lá. Então, toda essa Mogiana fez parte da infância, não só de mim, de muitos que estão assistindo aqui, ó. Eu tenho um parceiro aí, que a gente tá falando em off, que permaneceram na Vila São Carlos, sabe? O Toniel mesmo, o pai dele era sapateiro, e sou Matias, né? E a gente tinha um medo, de um pontilhão. Porque hoje não existe mais, eu tenho fotos, mas ali onde tem as rotatórias, que tem um posto de gasolina, entre o cemitério ali, a Avenida dos Trabalhadores, ali passava um pontilhão. Sim. E a gente tinha que passar por baixo, né? Por baixo do pontilhão. Rapaz, o incrível que pareça, a gente tinha medo. Por quê? A empresa funerária, quando chegava ali no pontilhão, ele acionava a sirene. Aí nós criança, mentalidade, criatividade, fala assim, olha, já estão chamando ou um anjo do céu ou o Batman lá de baixo para buscar o corpo do homem. Olha, criança. Cabeça, né? Mas a gente sabe que, né, que não era isso, né? Sabe o que era? Que quando a funerária ia, quando chegava embaixo do pontilhão, para subir lá para o cemitério, ele acionava a sirene para avisar o coveiro que estava chegando. Que hoje tem WhatsApp, tudo, né? Mas antigamente não. Então ele passava por baixo, ligava a sirene para avisar o coveiro que o corpo estava chegando. Né? Aí toda a equipe lá. Pra né? preparar tudo, né? Hoje, né? Você tá falando, você tá lembrando de um caos. As Mogi Guaçu tem cada caos, Nossa. Gente, cada resenha. Por exemplo, o tio da minha esposa, o Carlão. Não sei se você conhece o Carlão Lago. Sabe que você conhece o Lago, Carlão? Palmeirense. Conheço. Roxo. Bom. Ele conta umas histórias quando era novo. Pensa num para falar, mas um capeta. Ele com a turminha dele, não inventaram de pegar um caixão da funerária, colocaram um colega deles dentro do caixão, fingiu que tava morto e parou no posto. A hora que o frentista foi abastecer o carro da funerária, o rapaz não me saiu do caixão. Olha. Rapaz. Pensa no frentista que correu a cidade do Guaçu inteiro e não voltou pro posto trabalhar. O dono do posto, eu não sei falar os nomes, né? Do pessoal que não conhecia, mas o dono do posto ligava pra mim e xingava ele. Nossa. Você vai ficar aí agora no posto, quem que vai trabalhar aí agora pra mim? Então tem cada história, negócio de caixão, olha, gente, vou falar pra vocês. Tinha um guarda municipal chamado Rivelin. Quando eu entrei no CAIC em 96, ele era guarda municipal. E o Rivelin, ele tinha o pai dele tinha um caixão. Olha só. Né? Ele tinha um caixão? Não, tinha um caixão. E ele gostava de tomar umas biritas, gostava de tomar uma cerveja, né? E tinham algumas cervejas que era especial, né? Um pouco mais cara, importada e tal, né? Metido. Hoje tem muita facilidade, mas antigamente não. Não. Falei assim, esse aqui vai comigo. E ele, dentro do caixão, ele colocou em cima, todo colado, as tampinhas, sabe? Nossa, pai, quando veio a falecer o pai do Rivelin, né? Foi aquela comoção, pô. Mas o cara era grande, o cara era enorme, sabe? E ele foi enterrado, rapaz, com esse caixão, com as tampinhas grudadas, sabe? Né? São histórias que às vezes a gente vai falar pro seu público, vai falar pro pai, pra mãe, pessoas que veio de fora, pessoas que veio de São Paulo, porque Mogi Guaçu, olha, vou falar um negócio pra você. Mogi Guaçu e Mogi Mirim
são cidades acolhedoras. Sim, com certeza. Se você quer trabalhar, é o lugar. Se você quer empreender, é o lugar. Sabe? Você tem vontade de crescer, esse é o lugar. A gente até falou em off, né? A gente tá conversando A gente tá falando em off, tirando Campinas, Mogi Guaçu aqui, pra você ter uma ideia, a nossa feira de domingo é a maior da região. É a maior da região. Um dia eu tava, né, meditando, e eu falei assim, se todo mundo da feira, que passa pela feira, deixar R$10 ali na banca... Nossa! Você está entendendo? É muito dinheiro. Gira, né? Gira. É emprego, é mercadoria, é qualidade, é lazer. Você está entendendo? Então, Mogi Guaçu, se você que está me ouvindo aí, empresário, você muita gente acompanha o programa depois. Não é verdade? Também. Se você quer um lugar para empreender, é aqui. É Mogi Mirim, Mogi Guaçu. Ele está aqui, ó, de braços abertos, sabe? Para acolher você. Verdade, mas também, né, não pode também só esperar cair do céu. Não, tem que agarrar. Não, tem que agarrar. Então nós somos pessoas que mostram para vocês assim que Mogi Guaçu, Mogi Mirim, nossa região, sabe? Nossa região aqui, ela tá de braço aberto para todos. Exatamente. Né? Então o Mogi Guaçu, ele tem histórias que o povo que chega aqui não conhece, não acredita. Cada absurdo, as coisas... não acredita. Que nem essa que eu contei agora. Tem cabimento um negócio desse? Então, né? Então, sabe, e Mogi Guaçu, ele deu um salto muito grande. Porque nós dois aqui de mais de 25 anos, a gente pegou um salto muito grande. Pegou. Eu estava falando com a minha esposa, né? A minha esposa Mira, minha filha Isabela. Estão ali escondidinhos. Quando, né? Tá ali. Quando eu fui trabalhar no CAIC, em 94, lá não tinha luz elétrica na rua, tinha na escola, lógico. Não tinha asfalto, não tinha esgoto, tinha cisterna de esgoto. Cisterna. Aí o caminhão ia lá, puxava e tal. E tinha um orelhão na frente lá, né? E esse orelhão era de ficha. Olha, Não. né? Tempo nosso. E nós da portaria lá, né? E o pessoal, ele é discreto, né? Eles não gritam no orelhão, né? E a gente só fica assim, ó, né? Então, o que acontece? Mogi Guaçu, ele deu um salto muito grande de qualidade de vida. Às vezes a gente não quer falar, mas a gente precisa pontuar. Eu como professor, você como professor, a gente tem que mostrar para todos que estão ali nos ouvindo, que apesar das dificuldades que tem Mogi Guaçu, Mogi Mirim, graças a Deus, Mogi Mirim, Mogi Guaçu não tem favela. Exatamente. Sabe? Não tem favela. Não tem. Eu me desconheço. Eu desconheço. Pode ter abrido uma casinha ali, alguma coisa, mas rapidamente a fiscalização, sabe, a assistência social vai lá e fala, não vamos começar não. Então, isso chama as pessoas de bem, você está entendendo? Para construir o seu futuro aqui. Sim, sim. Né? Então, o que acontece? Quando ele vem, ele vai abrir um comércio, ele vai abrir um prestador de serviço. Então, nós estamos aqui para isso. E aí, o que acontece? E toda aquela vivência de interior que nós passamos, as crianças hoje que têm celular, tem tudo assim, não acreditam. Não acredita. Não acredita. Perdeu isso aí, né? Porque parece incrível. Eu tenho medo de duas coisas. De coração mesmo. Eu tenho medo da minha mulher. Meu amigo, falar pra você. Né? E eu tenho medo de assombração. Eu ia perguntar, que eu já ouvi falar que você tem medo de assombração. Eu tenho, rapaz, eu tenho. Não, culpado do meu pai, meu pai. Porque quando a gente foi morar na Vila São Carlos, a minha família era humilde, não era pobre. Você tá entendendo? Graças a Deus, sempre a gente teve uma família unida, sempre teve o que comer, tal, mas a gente teve dificuldades. Sim. E o meu pai, com aquele jeito, sabe, de interior, fala assim, cuidado com a rua, olha o homem do saco. Você falava tanto isso aí, né? O homem do saco, não sei o que tem. O homem da carroça, a mula sem cabeça que mata as crianças dentadas.
O Saci. Aí E os tios falavam, o Saci pegou o tio. E a gente não contestava o pai, que o pai ele, sabe, não queria ser contestado. Hoje não, hoje a gente tem um diálogo aberto com os filhos, sabe, a gente discute e tal, mudou muito, né? Graças a Deus. Mas um dia o meu pai falou assim, mãe, eu vou lá na rua brincar de bete. Aí meu pai assim, cuidado, hein, moleque. Cuidado que a mula sem cabeça pegar você lá matar você adentada, hein? Falei, ué. A cara que você veio, Mas então, alguma coisa tá estranha, rapaz. Por isso que eu falo pra você, seja amigo do seu filho, né? De brincar, de dialogar, tudo, mas não de colocar medo. Sim. Né? Antigamente eles colocavam medo pra inibir a gente de fazer coisa errada. Pra não fazer arte. E aí o que aconteceu? Aí passou acho que uns 15, 20 dias eu tive coragem, rapaz. Eu tive coragem. Meio longe do meu pai, né? Eu falei assim, ó pai, o senhor falou que mula sem cabeça mata as crianças adentadas, mas se é sem cabeça, como que mata a dentada? Aí meu pai falou assim, e você vai ficar esperando lá pra ver, moleque? Sai correndo! Ou seja, você tá entendendo? Não deu a resposta. Não deu. Não deu a resposta, deixou você com medo ainda. Até hoje eu não encontrei essa mula sem cabeça, não. Aí quando falava do lobisomem, então? Então, rapaz, que casou lá com um padre lá, que virou lobisomem. Não sei quem, que o velhinho que morava na roça lá, que ele morava sozinho, que ele era lobisomem. Ah, quando via a lua cheia, meu Deus do céu. Então, rapaz... Você podia escutar barulho à noite. Rapaz, olha, aí eu já começo a ficar meio cismado. Tinha um personagem... Você é do Iguaçu também ou não? Eu vim pra Cabo Iguaçu com 6 anos. 6, 7 anos. Tinha um... Eu vou falar um personagem pra você do Iguaçu que eu tinha medo. Eu tinha medo. É o Zarcoff. Zarcoff. Ele subia Chico de Paula montado numa bicicleta sem marcha, sem nada, meu. Ele era um rapaz moreno escuro, sabe? Forte. Fortão. Forte. Mas o bicho era forte. E ele ganhava dinheiro apostando com as pessoas. Nossa. O que ele apostava? Que ele ficava olhando pro sol e sem piscar. Rapaz, eu vi aquele rapaz lá ganhando dinheiro fazendo isso. Você tá entendendo? Rapaz, quando eu vi o Zarcoff, cara, ele tinha um penacho, sabe? Um penacho aqui, né? Pá. Rapaz, eu tinha medo, meu. Eu tinha medo. Você tá entendendo? Tinha medo, né? Esses personagens pitorescos de Mogi Guaçu, sabe? O Zé da Pesca, sabe? Os personagens, sim. Nossa, rapaz. Quer ver outra coisa? Você falou dos seus alunos aí, eu quero deixar aqui também meu abraço aqui para todos os guerreiros aí, ó, professores aí, ó, fica aí nosso abraço para vocês, que não é fácil, né? Amanhã é seu dia, então merece assim todo o nosso carinho, nosso respeito. E eu sou mesário lá no Luiz Martini. Quem que eu vi lá, rapaz? Uma pessoa que eu admiro. Cara, eu era criança, eu tinha acho que uns 7, 8 anos. Essa mulher já tinha mais de 40. A Dona Maru. Dona Maru? Diretora do Francisco Antônio Gonçalves. Ela e o marido dela, o São Antonielli. Não sei. Então, mas você está entendendo? Rapaz, eu vi ela eu com o mesário, eu ficava na porta assim, eu falei assim, ô Dona Maru. Ela olhou assim e falou assim, oi filho. Né? Muito educada, cara. Você está entendendo? Mas, cara, eu tive medo de abraçar ela. Sabe por quê? Ela é muito frágil. Sabe, a pelinha bem fininha. Tá bem velhinha. Ah, rapaz. Mas que prazer, cara, de ver esses personagens que fizeram na nossa vida. Os professores. Você está falando isso, eu estou lembrando uma muito pitoresca conhecida. Se não me já falar para mim que ela já faleceu, infelizmente, já faleceu. Dona Tileia? A Tileia? Você lembra da Tileia? Eu acho que lembro. Dava aula no Giovanni Lanzi. Aquela professora, meu Deus do céu, quando falava o nome dela, pensa numa molecada que arrepiava de medo. Então, sabe? Ela é uma figura da cidade. Então. A Dona Norma, diretora. Norma, isso. Dona Norma, Opa. muito conhecida figura na cidade também, Dona Norma. Então, Dona Meire. Então, essas histórias aqui, as crianças não vão vivenciar mais, porque hoje é mais tudo tecnológico. Mudou hoje muito. mudou muito, não tem, sabe?
Por isso que eu até perguntei, comecei perguntando da literatura infantil, né? Tentar resgatar isso com essa molecadinha, porque a molecada já desde pequenininha, já tá nesse negócio do celular. A gente, por exemplo, eu tô aqui, né? É a minha ferramenta de trabalho, tô acompanhando quem tá vendo o programa, tô vendo aqui quem tá mandando mensagem. É lógico. Né? Mas a molecada tá muito já nisso aí. E o livro, a literatura infantil, buscar essa leitura é muito importante. Olha, é muito importante. Eu preciso pontuar algumas coisas aqui, ó. A escola, ela tenta, isso eu estou falando uma coisa pessoal de mim, sabe? Eu não sou supervisor de ensino, não sou psicólogo, sou apenas uma pessoa, um professor. Mas eu acho que eles tentam agregar muita informação. E às vezes essa muita informação, ela se perde numa linha lá na frente. Resumindo. Perfeito. Vamos trabalhar com literatura? Vamos fazer um projetinho legal. Vamos trabalhar com meio ambiente? Vamos trabalhar com meio ambiente. Mas não uma pincelada. Não uma pincelada. Para tirar foto, ficou bonitinha, foi falado. E mostrar para a Secretaria de Educação. Isso, sabe? Mostrar para a educação, mostrar para os pais, porque o pai... Parece que não, Rodrigo. Parece que não. Os pais, ele tem um poder. Hoje o pai, ele é muito atuante dentro da escola. Mas o pai, ele precisa saber o que ele precisa pedir. E não só reclamar. Exato. Ele precisa falar, olha, o meu filho está com uma dificuldade de leitura, o meu filho está com um problema de matemática, o meu filho está com um problema de raciocínio lógico, tal. Agora, como que o pai não sabe que o filho está com um problema e vai cobrar? Ah, porque a escola é isso, porque a escola é aquilo. Não. Sempre está terceirizando também a responsabilidade. Né? Então, aí que está o negócio, sabe? Então, eu acho que... Eu até falei com o Paulinho. Eu acho que tem 3 pilares esse negócio da criança. Tem 3 pilares. A família, não tem como, cara. É lógico. Não tem, não tem. Começa pela família. Começa pela família. A escola, portas abertas, sabe? Interação com a comunidade, muito importante. assim, importante. E a criança. Sabe? A hora de chamar atenção. Na hora de agregar. E não deixar a criança ali, ó, sabe? Como um depósito. Exato. Não. Então, acho que tem esses 3 pilares aí que a gente precisa focar. E aí, o que acontece? Para você ver o mundo, você precisa de informação. O celular é importante, mas ele tem que saber. Eu falo até para os meus alunos. Os alunos falam assim, ó, professor, matemática é muito difícil. Rodrigo, de coração, olha, Deus é testemunho que eu estou falando para você. Matemática não é difícil. Ele pode mudar um nome. Potenciação, que é a multiplicação, tal. Ele pode mudar um nome. Fração, que é a mesma coisa que divisão, tal. Você está entendendo? Ele pode mudar um nome. Mas a matemática só tem 4 operações. 4. O restante é conversa. Multiplicação, divisão, adição e subtração. É as 4. O restante é tudo interpretação. Sim. Se a criança não sabe ler, já ficou pro caminho. Já tem dificuldade de ler, realmente já não vai. Se sabe ler e não sabe entender, ficou no meio do caminho. Se a criança sabe ler, interpretar e não sabe transcrever, a matemática não faz sentido para ela. É lógico. Aí o que acontece? Aí a criança fala assim, a matemática é muito difícil. Eu fiz um desafio, que eu não vou falar qual escola que eu fiz esse desafio. Eu falei assim, ó, pessoal, no primeiro bimestre, eu quero chegar no 4º bimestre, vocês, eu falei decorado, né? Eu gostaria que vocês soubessem a tabuada na ponta da língua. Rodrigo, de coração, passou. 1 ano, nós estamos no 4º bimestre. Tem alunos que não sabem tabuada. E passou o ano inteiro. E todo mundo sabe que questão ali que eu faço operações de multiplicação, faço, sabe, operações inversas e tal, sabe? Eu tento fazer o meu melhor.
Só que o que acontece? Você manda o caderno de lição de casa, volta até pior. Volta com folha faltando, às vezes o aluno não volta, e como que o aluno vai ser estimulado desse jeito? Cadê os pais dentro de casa vendo Então, as sabe, tarefas eu dele? sei que o pai, ele tem que ganhar o seu dinheiro. A mãe é uma guerreira também. Lógico. Mas aí entra o pilar que eu falei pra você. Se não tem esse pilar dos 3, alguma dificuldade a criança vai ter lá na frente. Com certeza. Lá na frente, lá. E outra coisa que eu observo, professor, é a questão da interpretação, né? Você falou, os jovens, eles leem algo, eles não conseguem entender uma frase hoje em dia. Então, Também, vindo também dessa questão da pandemia, piorou muito. 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 E o celular, essas questões tecnológicas, atrapalhou muito também, né? Aham. Atrapalhou muito isso aí nessa parte da interpretação. Eles não conseguem ler e entender. Eles não conseguem entender, tirar um raciocínio de algo assim também. Entendi. Então, mas aí entra aquela discussão que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Né? A gente não vai chegar em lugar nenhum, porque é que nem eu estou falando para vocês, tem muita gente ali especialista nessa área Com certeza. que pode achar que eu estou falando até besteira, até errado, assim. Eu concordo. Eu respeito o contrário. Você está entendendo? Mas, vou falar um negócio para você, é a minha percepção como pai, sabe, como professor, porque quando o aluno não quer, não tem jeito. É uma Se realidade. você for chamar a atenção desse aluno, ele vai chegar no pai e falar, porque o professor fez isso, porque não sei o quê. É ele que tá pegando meu pé. Aí o pai vai vir e vai tomar satisfação com o professor. E aí o que acontece? Aí perde o ninho da meada. Perde tudo ali. Né? Aí Perde o tudo. ninho da meada. Mas voltando a esse negócio da pandemia. Agora eu jogo a bola para você. Sim. Eu sei que o senhor é professor também. Mas como que tem alunos que se deu bem na pandemia? Exato. E vou dar um exemplo no meu caso, que eu ainda estava na faculdade. Para mim foi muito melhor as aulas online do que a presencial, no meu caso. Que eu consegui. Aí vai do interesse também. Ai. Que você está falando, do interesse. Eu consegui, além de estar na aula, fazendo as atividades, fazendo o que tinha que fazer, eu consegui, por estar na frente do computador, ao mesmo tempo já pesquisando algo a mais para fazer aquela tarefa. Para agregar. Para agregar. Aí a questão do interesse do jovem. Aí o aluno não tem interesse, o pai, a mãe, ou a pessoa que está em casa, ou o irmão mais velho, faz assim e acabou. E não funciona desse jeito. Ele tem que ter sabe? Um incentivo ali. Ele tem que absorver aqueles conhecimentos. Ele tem que errar, ele precisa saber o que ele errou, o que estratégia ele pode modificar. Você está entendendo? Exato. Então, o que acontece? Então, existe o lado bom e o lado ruim. Agora, sabe, é difícil. É difícil, É realmente difícil, né? Mas, professor, vamos pegar aqui Vambora. aquele gancho. De porteiro a professor. Como Legal. que aconteceu a história? Então. Vamos lá. Olha, eu estava conversando com o vice-prefeito Tucumantel. O Tucumantel, ele fez o mesmo caminho. Eu fiz o mesmo caminho que ele fez. Não político, né? Não. Ele é major da Polícia Militar, teve carreira, tal. Mas nosso começo foi igual, que a gente começou a trabalhar na roça. Sim. Em 1984, lá na Fazenda Sete Lagoas. Vai pra você ver. E ele acho que começou em 82, 81, lá na Sete Lagoas. Então, era sofrido, era cansativo, era pesado. Em 1984, para 16 anos, Tinha 5 anos. né? Eu falei pro meu pai assim, meu pai, falei assim, pai, deixa eu falar uma coisa pro senhor, eu não aguento trabalhar na roça e estudar. Tá difícil, porque naquela época era exigido. Sim. Hoje não era só escrever um nome, a vida vai te ensinar. Você tá entendendo? Eu, no terceiro ano, eu sabia todas as tabuadas. Dona Celinda, coitada, sabe? É diferente. Né? Eu me recordo que um dia ela falou assim, caderno embaixo da mesa, não sei o quê, uma folha à parte, vou fazer um ditado. Rapaz, quando falava ditado, a gente estremecia. Mas o ditado hoje, como professor, eu entendo que não é para penalizar o aluno.
É para ver qual a dificuldade do aluno para eu modificar a minha forma. Hoje eu vejo isso. Mas naquela época lá era um terror. Para ver o que você precisa mudar É, com relação ao aluno. se era silábico, se tinha um problema com 2S, SC. E ela começou assim, então, esse final de semana, Joãozinho foi na casa da vovó Josefa. E lá tinha uma piscina e tal, e foi falando, né, meu? E a gente suava, cara. Parágrafo, né, aquelas letras maravilhosas nossas. Ela chegou perto de mim e falou assim, deixa eu dar uma olhada no seu ditado. Rapaz, ela viu eu escrevi piscina com 2S. Ela fez assim, então piscina escreve com... Então piscina escreve com 2S. Que belezinha. Sabe? A minha cara queimou, cara. Você tá entendendo? Pode ser criança, nunca mais esqueceu isso. Eu tenho 53 anos, meu amigo. Nunca mais esqueceu isso. Você tá entendendo? Escreveu a piscina errada. Eu posso escrever cloro com U, cara. Mas piscina com SC. Você tá entendendo? Então tem que ter essa maturidade, tem que ter essa, sabe, dessa experiência. Aonde, eu não vou na escola. Que tem. Ô, calma aí, meu. Você acha que a escola é difícil? Vai ver a vida. Sabe? Né? Então, em 84, eu falei pro meu pai, eu não aguento trabalhar na roça e estudar. Aí meu pai, com aquela pedagogia, né, rural, né, da folha do serrote, meu pai era carpinteiro. Eu falei assim, eu não vou criar filho vagabundo. Sai da escola. Olha só. Não está entendendo? Que era o jeito dele. E eu saí da escola. Aí eu retornei depois dos 37 anos. Aí o que aconteceu? Fui trabalhar de carpinteiro, fui trabalhar na Saad, fui trabalhar de padaria, fui trabalhar assim. E até que em 92 eu fiz um concurso de porteiro. Em porteiro. E aí eu brinco com essa história para os alunos, né? Que quem é mais espertinho, ele saca na hora, né? Eu falei assim, então, eu fui fazer o meu primeiro concurso na vida, de porteiro. Fiquei em segundo lugar. Aí os alunos, professor, parabéns, legal, né? Falou, só tinha 2 concorrentes só. Né? Aí o mais espertinho falou assim, então o senhor ficou por último. Interpretação de texto. Exatamente. Você está entendendo? Associou. Você está entendendo? E aí eu fui trabalhar no CAIC em 94. Ali foi uma faculdade de vida, cara. Ali eu conheci pessoas pessoas maravilhosas, sabe? E aí quando chegou no ano 2000, eu conheci a dona Roseli Edivalda. Ela era coordenadora do CAIC. Falei, dona Roseli, eu tô vendo todo mundo aqui, ó, melhorando de vida. Eu tô de porteiro, cesta básica, pra mim não tá dando certo. Minha filha, sabe, tá na escola, né? Eu vou voltar a estudar. E lá tinha o quê? Tinha o horário de noite que eu trabalhava e tinha o horário de manhã. Que o de manhã, o cara batia o pé que não ia sair. Vai pra você ver. Que ele tinha uma costa quente lá no momento lá. Uhum. E ele era desvio de função. E a dona Roseli não ia entrar em contrito com ninguém. Aí ela falou assim, Marcos, faz o seguinte, traz uma matrícula para mim que eu mudo você de horário. Rapaz, aí eu fiz o EJA, que eu tinha parado de estudar, fiz o EJA, ensino médio, fiquei uma pontuação muito boa. Aí eu fui em 2002, eu trouxe um vestibulinho do Pedro Ferreira Alves para dona Roseli. Falei, dona Roseli, tá aqui, ó, vou começar tal dia. Ela coçou a cabeça assim, falou assim, minha palavra, não posso voltar atrás mais. Aí eu falei assim, Marcos, você não quer mudar de horário, não, meu? Você tá brincando comigo, né, meu? Eu falei, não, dona Roseli, eu preciso estudar. Eu preciso ganhar, eu preciso ter uma qualidade de vida melhor. Você queria buscar algo melhor para sua vida. Então, mas até então, né? E a dona Roseli acreditou em mim, cara. Eu não posso deixar de pontuar a dona Roseli que acreditou. Cara, aí eu comecei. Aí eu fiz 2 anos de técnico de meio ambiente, né? Conheci lá o Magalhães. Depois 2 anos de ciências ambientais aqui no CEGEP, né, ali em Mogi Guaçu. Fiz 2 anos de engenharia ambiental. E aí meu salário não acompanhava, cara. Então não deu para eu acompanhar. Aí eu parei. E aí eu fiquei muito triste, cara.
que eu queria, eu desejava. Eu falei assim, quer dizer um negócio? Tá tendo o Enem, eu vou fazer o Enem e vamos ver o que vai dar. Quando que a gente já estava naquela rotina de trabalho, de estudo, a minha pontuação foi muito boa de matemática e de interpretação de texto. Porque a bagagem estava vindo comigo. Bagagem. Aí eu ganhei uma bolsa, né? Foi premiado uma bolsa de pedagogia. Falei, pô, pedagogia, rapaz, pô. Em 2002, falei, não, 2009. Falei, pedagogia. Falei, quer dizer, meu negócio, eu vou fazer. Entrei, depois de 6 meses, assim, eu descobri Libras, Língua Brasileira de Sinais. Foi a primeira paixão minha da educação. Você tem até pós, né? Isso, né? Eu sou pós-graduado em Libras, né? E Libras é que nem inglês. Se você não praticar, você sabe, mas o seu time de resposta é muito mais lento, né? Você tem que ter, tem que ser rápido, né? Então é diferente você pegar uma música, você vê os sinônimos e tal, você vai encaixando. Agora, um intérprete de Libras, você tem que estar bem atento para saber o feedback, é o time, né? Então, por causa que eu, né, aí eu estava falando para você que de Libras, que eu me apaixonei, e em 2012 me convidaram para sair do CAIC, para trabalhar lá na Escola Chaparral, de porteiro lá. Fui com a cara e coragem. Aí eu conheci o Luiz Carlos. O Luiz Carlos falou assim, Marcos, tô sabendo que você tá fazendo pedagogia e tal. Vamos lá pro Centro Cultural fazer um coral em Libras. Pô, cara, eu já estava apaixonado. Já tinha feito um projeto lá na Marcelena, né? Lá no Chaparral, né? A escola, a MF, de Libras. Né? Eu gostei do feedback das crianças, sabe? E aí o Luiz Carlos falou que ia fazer um coral, cara. Eu tô esperando até hoje. Até hoje. Até hoje, coral. né? Fica aí, ó. Por que não fazer um coral? Ô, pessoal, olha, se aí, a gente puder, aí, né? Se a gente puder fazer esse sonho, essa realização, quem sabe no Natal, a gente pode fazer uma apresentação. Nossa, é verdade. No centro do assunto Natal, lá no centro. Né? É bonita. Isso. Então Olha fica aqui, ó, o pessoal aí que se interessa aí para queira apoiar. Inclusivo, né? É só entrar em contato com nós aí. Verdade. Conversar com o Rodrigo aqui, Pode que ele tem um contato. ajuda. Né? E aí, menino, finalizando rapidinho, aí o Luiz Carlos me chamou para trabalhar no Centro Cultural. E aí a coisa não veio. Aí eu conheci uma coordenadora da biblioteca chamada Regina. E a bibliotecária Nínive, sabe? Perguntaram se eu sabia contar história e tal, por quê? Porque eles tinham feito em outubro uma semana de contação de história. E por causa de alguma coisa que eu não entendo, deixaram eles na mão. Me convidaram. E aí eu falei assim, posso fazer do meu jeito? Falou, pode. Aí eu fiz. E aí o Luiz Carlos viu que a repercussão de contação de história ficou legal. Ficou legal. Aí me convidou para continuar trabalhando na biblioteca. Ela, a Regina e a Nínive. Só que aí o menino é esperto. O menino esperto falou assim, Marcos, você não quer trabalhar aqui na biblioteca e tal? E eu era porteiro ainda. Mas, quando abre uma porta, meu amigo, não fica esperando não. Entre. Você está entendendo? Entre. Você vê que no ambiente não foi legal, você volta para a porta. Agora, se tem a oportunidade de você explorar coisas melhores, bacana. Aí o Luiz Carlos falou assim, Marcos, só que tem um pequeno detalhe. Não tem verba. Tinha verba para todo mundo. Tinha para isso, para aquilo, outro, para todo mundo. Só para nós que da biblioteca não tinha. Falei assim, eu vou fazer o meu melhor. Aí eu falei para o Luiz Carlos, posso correr atrás? Ele falou assim, pode. Aí que entra o empreendedor, porque aí me deu um know-how de conversar sobre sonhos com colaboradores. Sabe? E aí a gente fez a contação de história, que em escola tal, o ônibus trazia na biblioteca, ficou 2 anos maravilhosos. Aí eu fiz um concurso de processo seletivo, fui trabalhar de apoio, que é o antigo AICA, né? Trabalhei 2 anos lá, né? Quero deixar aqui um abraço aqui pro pessoal aqui, a Patrícia Carabel, que, nossa, que me ajudou muito, né? Todas as meninas lá do CAIC também me ajudou, né? Uma emoção muito grande que eu tive também, quando eu fui dar aula
a primeira vez no CAIC. Eu ia perguntar, a primeira vez que Né? você dá aula. Rapaz, olha, meu coração assim, sabe? O jeito que eu saí do CAIC não foi legal. O jeito que eu saí do CAIC não foi legal. Não foi legal. Entendeu? Eu sei que as pessoas tinham as opções deles e tal, né? Que não vem aqui agora que a vida ficou para trás lá. Mas o meu momento foi o dia que eu fui o primeiro dia lá, sabe? Eu fiquei muito feliz, sabe? Todo aquele, eu vou chorar, cara. Toda aquela emoção, aquela tristeza, sabe? Aquela carga emocional. Porque parece que não, viu, Rodrigo? A minha esposa orou muito por mim, meu. Senhor, abençoa o Marcos, não deixa ele, sabe, ficar muito nervoso, não. Calma. A minha filha também, sabe, ela sempre ouvindo, sabe, porque a gente chega em casa, né, no vídeo parece que a gente a vida é maravilhosa, mas a gente tem problemas em casa. Sim, lógico. A gente tem problema no trabalho, a gente tem problema de gasolina, tem problema de carro, tem tudo que tipo de problema, de saúde. E aí eu cheguei lá, assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Mas não deixei também dominar eu, não. Bola pra frente. E aí, eu fazendo concurso, gostaria de deixar pontuado aqui pro seu público, você ser astuto, você se observar as oportunidades. Em 2016, teve um concurso para FEG, concurso público. 600 pessoas fizeram a inscrição. E eu estava no meio. Aí no dia da prova, sabe que dia que caiu? Dia 17 de dezembro. Uma semana antes do Natal. Quando eu cheguei na sala de aula lá, assim, eu vi aquela quantidade de gente que faltou. E eu perguntei para a aplicadora, quantos faltaram? Faltou 1/3. Nossa. 1/3 faltou, cara. Eu falei assim, 1/3 já eu não me preocupo mais. É verdade. Cara, eu fiz o meu melhor. Fui fazendo. Pontuação foi muito importante, que eu sempre estudei cursos de Libras e tal, contação de história, assim. E eu fiquei em segundo. De 600, fiquei em segundo. Aí eu fui chamado na FEG. Um mundo completamente diferente. Bem diferente. Diferente, uma coisa bem conteudista, bem assim, aquele linear, você está entendendo? Que o aluno realmente ele tem essa virtude de ter ótimos professores. Não é, o mais picareta lá sou eu. Sabe? Eu gosto de contar história. Mas existem professores com uma carga lá de pedagogia, de magistério muito grande. A FEG é referência há muitos anos. Não, então. Sempre foi, né? O mais principiante sou eu lá. Tanto é que eu chamo todos os professores de mestre. Ô meu mestre, ô mestre, ô mestre. E um dia eu estava conversando com um professor, né? Eu falei assim, ô mestre, pô, vamos fazer tal coisa, assim. Aí teve um aluno, o Vitor, chegou e falou assim, ô professor, por que você chama o outro professor aí de mestre? Eu falei assim, porque eu aprendo com ele. Eles são minhas referências, tal. Aí o Vitor falou assim, se ele é o seu mestre, o seu é o meu mestre supremo. Né? Brincadeira. Aí o outro chegou falando, o que é o mestre supremo? Aí pegou o apelido, né? A criança, né? Então a FEG, ele te dá essa carga, assim, de direção, né? Eu estou muito feliz de estar lá. Que tem projetos lá que realmente, sim, sabe, a gente foca nas 3 bases. As 3 bases. Porque o pai é atuante, a escola... cara, lá não tem como, sabe? Se chama o pai vem, vê o que acontece, dá atenção para o aluno, sabe? O professor sempre atualizado, sempre quando está com uma dificuldade, converse com pessoas que estão mais gabaritadas que você. Posso te ajudar. Isso é muito importante. E aí o que aconteceu? Aconteceu que aí eu me efetivei na FEG. E aí depois de um ano que entrou a pandemia, todo mundo reclamando, logicamente que é uma dificuldade todo. Lógico. Entendeu? Mas o que eu fiz lá no passado, me chamaram para ser efetivado na rede agora de novo.
Então, hoje, eu sou efetivado em 2 horários. De manhã, na rede municipal, né? E à tarde na FEG. Mas eu não posso deixar aqui de mencionar aqui, eu também estou muito feliz ali no Maria Júlia, que eu te conheci lá, né? Que você deu aquela palestra. Eu falei assim, pô, mas por que esse menino não tem um espaço maior? Não, porque eu tenho foto, eu tava frio, você tava lá, sabe? Deu o seu melhor, falou sobre o meio ambiente, falou sobre, sabe, a pedagogia sobre o óleo, sabe, direcionou as crianças. Falei, mas por que isso não pode ser levado para a rede inteira, né? Fiquei contente porque a Maria Júlia estava. A Maria Júlia sempre foi parceira do Projeto Ó Legal, minha parceira, a Conceição, que agora aposentou. Então, se a Conceição estiver assistindo, um abraço, Conceição, um beijo, saudade da Conceição. Eficiente, viu? Muito eficiente. Um abraço para todo mundo, Maria Júlia, a Tânia, que está lá agora, na frente, lá do Maria Júlia. Meu doutor, que nem eu disse para você, que a Tânia é uma menina, sabe? É um amor de pessoa, né? É um amor de pessoa, porque as minhas ansiedades, eu conversava com a Mara primeiro, né? E a Mara foi para a área que ela gosta, que é educação infantil. Aí veio a Tatiana, que também agregar junto com a Tânia. Mas a Tânia, eu tive esse feedback com ela de abertura. Já tive o privilégio de fazer umas 4 contações de histórias lá, você está entendendo? E a Tânia falou, Marcos, faça isso, faça aquilo, sabe? Então, minha parceira, Tânia, um abraço para você, assim, que, olha, sabe, eu fico muito feliz de pessoas atentas nesses... Então, já conheci ela desde outra escola, já indo, ela estava no Maria Diva. Estava no Maria Diva, depois foi para lá agora. É um pessoal parceiro meu, foi desde sempre. Então. Desde sempre. E falar para você, tô com saudade da Conceição. Eu vou falar. Então, rapaz, né? É muito eficiente, sabe? É eficiente demais. Eu tive o privilégio, porque, olha, minha mãe me ensinou uma virtude. Você quer chamar a atenção de alguma pessoa? Chama em particular. Rodrigo, eu acho que você fez errado, assim, entre nós dois. Agora, se você quer realmente elogiar, elogie em público. Você está entendendo? Não tenha vergonha de mostrar que a pessoa, mesmo que outros não entendam, você falar o que você sente. Exatamente. Então, eu tive o privilégio de chegar na Conceição e falar assim, Conceição, você é uma menina eficiente, está fazendo projeto de reciclagem, que é a escola inteira. Exato. Vários projetos, aliás. Vários projetos. Projeto de dengue. Ela não ganha nada a mais por isso. Não, de maneira nenhuma. Está entendendo? Então, é uma pessoa que realmente essa dá valor sabe, no ciclo da educação, da escola. Um dia eu brinquei com ela. Um dia não, várias vezes eu brinquei com ela. Se um dia... Lógico que nunca vai acontecer isso, porque jamais eu vou candidatar a nada. Tá, então vou falar aqui, porque senão o pessoal já vai falar que se eu virasse prefeito um dia, ela era secretária do meio ambiente e da educação junto. Ia juntar as pastas e colocar para... Eu brincava com ela. Ela é bióloga, sabia disso? Sim, bióloga. Né? Então ela com ela, isso aí. Ela é demais. Mas, professor, vamos falar do livro? Vamos lá, né? Estamos contando um tanto da sua história, que, aliás, tem muito mais coisas para contar. Então, Se deixar, a gente vai... Nossa, vai até amanhã contando. Isso. E aí, falando do livro, né? Falando do livro, já cortando já, desculpa. Não, até parece. Porque é tudo entrelaçado, cara. Sim. É tudo entrelaçado. Então, essa contação de história me deu um know-how, me deu um aprendizado de trabalhar o feedback com a criança. Exato. E aí, quando eu fui para a FEG, eu precisava ter alguma coisa concreta. Não somente o lúdico. E aí eu lancei meu primeiro... Posso mostrar para o pessoal? Pode, deve. Né? Eu lancei meu primeiro livro chamado O Segredo da Lancheira. O Segredo da Lancheira. Segredo da Lancheira. Né? Fala de um personagem chamado Didi, que vai lá de Santa Antônia, tem a Mogiana aqui em cima, sabe? Uma coisa lúdica mesmo. Né? Que aconteceu um episódio com ele. Vou deixar esse kit para você, de presente. Obrigado. Né? Olha, já ganhei 2 aqui do meu lado. Aqui. Aí, ó, obrigado. O Segredo da Lancheira. O segundo livro foi A Princesa que Tinha Medo de Barata.
Esse livro aqui eu tenho um carinho muito grande porque foi inspirado pela minha filha. Ah, que chique. Né, que ela tem pavor. Gosto de milho barato. Nossa, tem pavor. Né, tem pavor. Né, mas faz parte. Lógico. Porque no final da contação de história eu faço uma pergunta pro pessoal. Falo assim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você realmente tem medo de barata? Aí a criança, a menina, fala assim, eu tenho. Então, você é uma princesa. Ah, que chique. Né? Então, são livros infantis, lúdico, não tem palavras fortes, sabe? Interage família, sabe? Valores. E aí o terceiro livro foi o... o Estilingue. Meu também? Seu? Oxe, É o kit. Vou ganhar né? a coleção toda. O Estilingue. O Estilingue. Esse livro aqui narra daquilo que eu falei para você da Vila São Carlos, dos terrenos. Esse é o que você ganhou o prêmio, não é? É. Em 2020? Isso, o Estilingue, né? Então, gostaria também de deixar assim para o pessoal aqui, ó. Pessoal, você que é colaborador, colabore aí com a mídia, sabe? Com as pessoas que estão mostrando uma literatura, mostrando informações, coisas que sabe, que mostram, que agrega valores, sabe? Não boatos, não, sabe? Deixa o boato para lá, sabe? Então eu tive o privilégio de sempre ter patrocinadores, sabe? Que acreditam no sonho. O Estilingue. E aí começa a Monareta. A Monareta ali. Vai pra você ver, né? O Estilingue. Depois eu tive o privilégio de escrever um livro mais para pré-adolescente chamado A Curva, o Apito e a Mangueira. Sabe? É um livro assim já pré-adolescente, que tem uma história verdadeira. Capa linda, muito bonita a capa. Quem ilustrou O Segredo da Lancheira, O Pescador do Rio Grande do Iguaçu, o Estilingue, foi a Juliana Bueno, da Escola Emia. Esse livro, a Curva, o Apito e a Mangueira, foi feito para a Ana Paula Campos. Isso. Muito lindo. Lindo. E esse aqui foi o do ano passado, a Coruja, o Tatu e o Pirilampo, né? É uma história de superação e tal. E essa ilustração aqui foi da Andréa Nigra. As três professoras são da EMIA. Sabe, captou a ideia, a mensagem. Olha, se você quer escrever alguma coisa, procure esses profissionais que interpretem, sabe, o seu desejo, a sua vontade, né? Muito obrigado, professor. E aí... Muito chique. E esse ano aqui eu estou lançando esse livro novo chamado O Terremoto da Mochila. Isso aí, o Terremoto da Mochila. Isso. Tá aqui já também. Né? O personagem é um pouquinho maior, que ele já anda com a Monareta, né? Já vai lá para a escola também. Aí Aí o pessoal vai ver lá no dia do lançamento, que vai ser amanhã. Isso aí, conta pra gente um pouquinho. Dia 15 de amanhã, dia do professor, dia do professor, né? Então a gente está fazendo uma homenagem para os professores e também fazendo um lançamento de um livro. Eu mandei pro Rafa, se você puder colocar aí, Rafa, eu mandei para você o cartaz do lançamento. Isso, agradeço. E aí, se você se você pegar o livro, o Segredo da Lancheira, é a mesma escola, é o mesmo personagem, só que tem alguns detalhes. Esse livro aí, o trem já é locomotiva. Já evoluiu. Aquele do Segredo da Lancheira já era uma Maria Fumaça. Sim. Aqui o Didi estava de bicicleta. E lá ele estava indo de a pé, né? Então essa saga desse personagem que remete todo à Vila São Carlos, né? Então tem o Segredo da Lancheira e a gente não anda sozinho. E eu conheci esse rapaz aqui chamado Edgleison Ferreira. Sim. Rapaz, a gente fala da internet, a internet ele encurta a vida da gente. Esse rapaz aqui, ele é do Rio Grande do Norte. E aí eu conversei com ele e tal, falei assim, olha, eu quero que você faça um esboço para mim, assim, que eu vou falar uma palavra difícil aqui, que eu sou do interior, chamado briefing. Briefing é um rascunho do que é a ideia que você tem. Então ele faz um rascunho, aí você tem a possibilidade de mudar alguma coisa, e depois ele faz a ilustração colorindo. E esse menino aqui, o Edgleison, que é lá do Rio Grande do
desse Do personagem. personagem. Ele viveu. E aí, o que acontece? Eu vou ficar devendo para você um livro chamado O Pescador do Rio Manjiguaçu, que acabou. Eu só tenho 10 Aqui, ó. para estar lá no lançamento amanhã. Isso aqui eu vou deixar pro Rafa, que tô Isso. com 2 aqui, ó. Aí, Rafa. Aí, legal. Você aí, ó. E aí o Pescador, o Ed Gleison, ele já fez toda a segunda versão para mim. Já fez, já. Já fez. Entendeu? E aí o ano que vem eu vou lançar eu a ia segunda, perguntar. né? O ano que vem eu vou lançar o Segredo da Lancheira na segunda edição com o Ed Gleison e o Pescador do Rio Manjiguaçu. E o segredo da lancheira tem a ver com esse aqui, né? Isso. Esse aqui. Isso. Tá aqui, ó. O segredo da lancheira. Vai ser a segunda edição. A segunda edição dele. Isso. Né? E aí eu posso... E o segredo da lancheira, eu acho que eu sei, mas não pode contar, né? 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 Eu já sei, na verdade, o segredo da lancheira. Legal. Mas não pode contar, não. É spoiler, não pode. Não, eu vou dar um spoiler pra você agora. Fala aí. Lá na FEG, lá, que eu disse para você, existe vários professores lá. Sabe, são pessoas além do seu tempo. Sim. E tem uma parceira minha lá, lógico, todos são meus parceiros, eu respeito todos. Mas tem uns que tem uma sintonia com você, sabe? Uma delas é a professora Verônica, que ela viu minhas dificuldades, né? Ela viu minhas dificuldades e me direcionou. Marcos, faça isso, Marcos, faça aquilo. Porque eu sou professor da rede. Eu tenho um contato mais lúdico com as crianças. E a FEG é um pouco diferente. Uhum. Então a Verônica, né? Ela tá me direcionando certinho. E a gente fez uma sintonia legal. E aí, batendo papo com ela, né, junto com a minha esposa, assim, a gente estava falando assim que a gente precisava lançar um livro o ano que vem. E vai ser As Brincadeiras ou Os Amigos do Didi. A gente vai definir o título ainda. Vai contar a turma do Didi. Né? A Né? turma do Didi. Por quê? Porque resgatar as brincadeiras que nós tínhamos. no ano Nossa, passado. essa é a essência das brincadeiras. Eu vou falar as brincadeiras dos meninos, né? Carrinho de rolemã, futebol, botão, umas coisas. Pega mesmo. Isso. tudo. E a Verônica vai falar as brincadeiras que quando ela era menina, né? Então vai ser um livro, não vai ser para criança, Vai ser pros velhinhos. vai ser para os pais. Vai ser Porque pros os pais velhinhos. vai chegar no filho, aí entra aquele pilar que eu falei para você. Filho, senta aqui, ó. O seu pai brincava disso aqui, ó. Brincava com isso aqui, ó. Seu pai brincava disso aqui. A sua mãe brincava disso aqui, ó. Sabe? Ô, pai, mas como que é isso aqui? Sabe? Então, chama Vai caindo que a gente conversou aqui hoje no programa, da questão do celular fugir. isso, sabe? Porque, rapaz, falta isso aqui, ó, o diálogo com a criança. Logicamente, com a criança não vai ficar 2 horas, 1 hora junto sim. com a pessoa. Mas, sabe, ô filha, deixa eu falar um negócio pra você. Eu vou contar um segredo. Aí o segredo olha, quando eu ia na escola, tinha assim. Aí a criança começa a já perceber que a escola não é a inimiga dele. É um lugar de descobrir. A escola é uma coisa maravilhosa, Rodrigo. A escola a gente vai se apaixonar, a gente vai levar, sabe, a primeira apaixonite, a gente vai ter a primeira Vai dor do coração. Vai fugir pra não apanhar. Nossa, o Didi ali do Segredo da Lancheira, né? Então a escola sabe, é múltiplo assim, vivências. E se o pai não falar, olha, acontece assim... por exemplo, quando eu falo da Dona Maru, adoro ela, sabe? Me resgata um tempo que a gente ficava todo perfilado. Olha, posso falar bobeira aqui ou não? Não pode. Né? Lá na Escola Santo Antônio... O Rafa faz um pipi. Né? Não é palavrão. Mas tinha não é alto-falante, tinha uma corneta. Corneta. Ô, corneta do inferno aquele lá, meu. Era colocava hino nacional de terça-feira, com vitrolinha. Coisa horrorosa. Nossa, cara. E a gente tudo lá assim, ó. E a Dona Maru assim, ó. Se mexer. Nossa, sabe?
Então, sabe, é Já isso. tá treinando pro tiro de guerra. Né? Apesar que eu não passei. Eu servi. Né? Eu não passei, porque eu era excesso de contingência. Parece que não, mas eu era bem mais magro. Né? Então, a escola é isso, sabe? É aquela vivência, tudo, aquelas brincadeiras que realmente a criança, às vezes, não conhece o pai. Sim. Né? Às vezes a criança não conhece o pai. Não tem relacionamento. Não tem. Ó, a minha filha já viu chorando, já viu nervoso, já viu, sabe, já viu. Eu sou um ser humano. Exato. Né? Então, é isso que falta para a escola, né? Para o ser humano lá, essa interação de filho, família, sabe? A escola não é um lugar ruim, é um lugar de aprendizado. Exatamente. Tá entendendo? Professor, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro pessoal que mandou mensagem aqui. A Fabiana Montini aqui, minha patroa, tá mandando boa noite aqui. Tá mandando pra gente. O Paulo Montini tá mandando aqui um boa noite também. A Sirlene tá falando aqui, ó, boa noite. Deus abençoe todos os professores. Mandando os parabéns aí, professores. Obrigado, Sirlene. Tá mandando um abraço pra gente. A Lena aí, ó. A minha filha mandou aqui, ó. Ela usa o Facebook da minha esposa, manda aqui, oi papai. Aí já manda beijo, coração, manda estrela, manda um monte de coisa aqui. Quantos anos ela tem? Ela vai fazer 9 anos terça-feira. É. Olha aí, Ó, como que ela chama? A Lavínia. Lavínia, pede pro papai contar a história pra você da princesa que tinha medo de barata. Aí, ó. Vai ser legal. Nós dois juntos. Ela já lê tudo certinho? Nós dois juntos vamos ler o livro aí juntinho. Aí, ó. E a Fabiana, minha esposa, tá mandando também, falando aqui, ó. Parabéns pelo trabalho. Isso aí, tá mandando parabéns. E você falou agora há pouquinho também de patrocinadores, de gente que apoia. Deixa eu aproveitar e falar aqui. Por favor. Né, agradecer o pessoal que apoia, né, apoia esse projeto, apoia nosso programa para estar aqui no ar, que é de extrema importância. A gente estava até falando nos bastidores aí, dessa importância, né, de incentivar, de ter programas desse jeito, programas que possam levar realmente um conteúdo. Né, conteúdo, levar a mensagem positiva, levar educação ambiental. Olha só, né, o espaço meio ambiente. Né, quantas coisas diferentes que as pessoas estão aprendendo. Estão aprendendo que o meio ambiente, enfim, a educação ambiental, não é só a questão árvore, ou mato, ou mata, mas é a educação, é o esporte, é o lazer, é a cultura, tudo faz parte do meio ambiente. E é isso que é o programa Espaço Meio Ambiente traz toda sexta-feira aqui na Moji Play. E agradecer ao Rafa, né, por ter liberado, confiou no trabalho nosso, de estar aqui junto também, porque é importante levar isso também, né? Então vou agradecer o pessoal aqui, ó, Rafa Motorsports, Estúdio Júlio Angelotti, Ateliê da Moda, Espetinho Show, Ergon Serviços Contábeis, GV Representações, Pescados e Frutos do Mar, o Boy Calhas, Rioche Restaurante, Quiosque da Brahma Boulevard, mandar um abraço lá pro pessoal, pra todo mundo aí, ó, Pastelaria Estrela 2, lá no Jardim Santa Maria, Agro Santa Rita e Cebio Ambiental Serviços Ambientais. Então o pessoal que nos apoia, que está sempre nos ajudando, para estar aí ajudando o Rafa a pagar o aluguel. É lógico, né? Na verdade que é preciso. Mas professor, posso pode continuar agora. Eu preciso estender o meu abraço, cara. Estenda. Pro Renato. Renato do Ergon. Estenda um abraço. Porque, olha, eu preciso pontuar isso aqui, porque a minha filha, quando ela foi para a faculdade lá na Unicamp, e eu estava com uma dificuldade muito grande de valores, tal. E eu fui atrás de alguns contadores e ninguém resolveu o problema para mim. Ninguém. Placa Ergon, Renato, fui lá, bati lá, ele me atendeu, eu falei assim, pois não. Eu falei assim, Renato, é o seguinte, olha, minha filha está precisando de um documento, eu nunca fiz imposto de renda, e ela precisa desse documento até sexta-feira, isso era numa quarta. E assim, eu contei a história para ele. Renato, um abraço para você, meu irmão. Renato Albiero. Olha, ele sentou no computador assim e falou assim, qual que é o seu nome? Tal, CPF, tal, sua filha, sua mulher. Cara, ele em 30 minutos, ele resolveu a minha vida, cara. Ele resolveu a minha vida naquele momento ali. E eu cheguei nele assim, contando a história para ele, que eu estava na biblioteca e tal, sabe, voltei a estudar, e né, eu estava muito feliz da minha filha ir para a faculdade e tal.
eu falei para ele assim, Renato, cara, eu estava preparado para ele falar assim, X. Porque foi resolver o problema da minha filha. Sim. Falei, Renato, quanto que ficou? Cara, ele levantou assim e falou assim, Marcos, tô vendo que você é um homem de bem. Não me custa nada. Falei, não, Renato, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, mas aí eu vou ficar muito triste. Eu tô acostumado a fazer isso pra minha família. Renato, Rapaz, tem um coração que, pelo amor de Deus. Cara, eu falei assim, olha, Renato, para com isso, meu. Falou, não, Marco, fica de Renato, presente, tô vendo que você merece, que você tem uma filha, assim. Cara, me emocionei. Eu falei, eu tô acostumado em ver o Renato fazer essas coisas. Não, viu? cara, mas pra mim era novo. O Renato, ele tem um coração, ele... Né? Gente, ele, a esposa dele, as meninas dele, Sim. né? A esposa dele, pelo amor de Deus. Não sei se você chegou a conhecer. Não, eu conheci o Renato. A esposa dele não Não, conheceu. não. Também é uma pessoa maravilhosa. Olha, Acho que eu conheci a filha dele. conheceu a filha dele. E o Renato é de um coração, gente. Quem não conhece, olha, é uma pena, porque ele é uma pessoa que Né? é iluminado. Não, iluminado, É olha, de iluminado. Deus, cara, olha, de Deus. E aí naquele momento ali, cara, naquele Você momento emocionou, ali... você segurou pra chorar aqui Não, agora. eu tô falando porque tá a gente tem que acompanhando aí, ó. reconhecer, cara. E naquele momento ali eu falei assim, ó, como que eu vou ser professor, eu vou precisar fazer o imposto de renda. Cara, eu sou cliente do Renato. Ele me salva em tudo. Ele faz tudo pra Você tá mim. entendendo? Ele faz tudo pra mim. Então, cara, fica aqui, ó, olha, o meu agradecimento de Deus ter colocado você no meu caminho, cara. Porque você pode ter... Cara, você fez isso pra minha família, sabe, o Renato. Então fica aqui minha estima pra esse camarada, sabe? Um menino educado, sabe, uma pessoa nobre, sabe? Então, Renato, muito obrigado de você fazer parte da minha história, da história da minha família. E eu, depois que acaba o programa aqui, eu mando o link do programa para o pessoal que nos Né? apoia, tudo aqui. Né? Eu vou mandar uma mensagem. Né? pra ele. Eu vou falar para ele que você falou dele. Né? Mas, Marcos, a gente está já no final do nosso programa aí. Para finalizar, então, reforço o convite Opa! do lançamento do livro. Vou mostrar aqui de novo, aqui, Isso. o livro aqui. Vamos mostrar ele de novo aqui, ó. Opa, deixa comigo. Aí, lá, o o Rafa menino, já pôs o aí, ó. menino- Ah, Rafa, tá o menino esperto. tá ligeiro. Olha, Já colocou? vai ser dia 15, amanhã, a partir das 10 a meio-dia e meio, lá no Boulevard Rio, né, no centro da cidade, Isso. na Livraria Nobel, né? E uma coisa que vai ser bacana, que vai ter sorteio de brinquedos, porque a loja da Vinci nos presenteou com alguns brinquedos para a gente sortear Olha que legal. para É as apoio, pessoas. né? É apoio, né? é o apoio do pessoal. Ó. A loja Lalalip também, ela vai doar alguns brinquedos para ser brindes, né? Para ser sorteado lá, né? Para o pessoal que estiver participando. Eu ganhei uma boneca africana de uma artesã, Luciane Campos, que vai ser sorteado também amanhã. Que legal. Né? E vai ter alguns livros que vai ser Vai ter sorteado, livro né? também. Então, sabe, pessoal, o livro vai passar. O livro você pode amanhã perder, sabe, ser jogado fora, alguma coisa, tudo. Mas você papai, você mamãe, você vovó, você titia, olha, leva uma criança para esse evento, porque ela vai deixar registrado no coração dela. Ela vai passar 30, 40, 50 anos, ela vai lembrar desse momento que ela fez um lançamento, foi num lançamento com você. Exato. A pessoa que ela ama. O papai, a mamãe, a vovó. Então, não deixa de fazer uma história junto com a pessoa que você ama. É isso aí. Tá ok? Isso aí. Professor, e antes da gente encerrar, deixa uma mensagem final pra gente. Olha, parece Pode ser? parece até clichê, né? Parece até clichê. Mas, olha, só tenho a agradecer a Deus por esse momento. Sabe? Que Deus tem realizado meus sonhos, meus desejos, ter colocado pessoas generosas, pessoas que acreditam no sonho da gente, sabe? E você que está aí nos ouvindo aí, sabe? O que você quer ser? Seja melhor, seja bom, sabe? Acredite em você. Não acredite numa pessoa que puxa você para trás. Não. Exato. Ah, isso é difícil. Não, é difícil que eu vou, sabe? Então acredite no seu sonho, nos seus valores, sabe? Fique próximo de quem você ama,
sabe? Do pai, da mãe, da avó, do padrasto, da madrasta. Pessoas que, sabe, que doam o amor para você. Então, o segredo é esse, o Rodrigo. É acreditar na gente, no sonho da gente. E se a gente ter essa força, meu amigo, ninguém segura, sabe? Então fica aqui a minha mensagem para você aí, que é todo especial. E finalizando, você que é guerreiro, você que é professor, você que é um sacerdócio, sabe? Pô, vamos nessa força, vamos acreditar na criança, Exatamente. na escola. E a família, com certeza, fazendo parte desse tripé, as coisas vão ficar muito mais fáceis para esse mundo tão conturbado que a gente está. E eu também te aproveito que eu vou reforçar, né, os parabéns para todos os professores. Professores, que pena que vocês não são tão valorizados como mereciam. Verdade. Né? Não estou falando financeiramente, eu estou falando pelo trabalho, pelo esforço que você tem, né, a dedicação que você tem. Às vezes os jovens, as crianças, não vou nem falar das crianças, que são crianças, né, mas os jovens, até os adolescentes, os próprios pais esquecem que os professores deixam suas famílias em casa para doar sua vida pelo seu filho. Para que o seu filho tenha um futuro melhor, sim. Uma melhor educação, buscando uma melhor pessoa na sociedade, com conhecimentos, sendo um bom profissional, enfim, um bom pai, que seja no mundo, na sociedade. Então não esqueçam que por trás do professor, o título professor, tem um ser humano que deixa também a sua família para ajudar a, vamos dizer assim, criar, ajudar, formar, nortear o seu filho, a sua filha. Vamos valorizar mais os professores merecem. E professores, parabéns, Deus abençoe vocês. Não é verdade? E, gente, quero agradecer então a todo mundo que nos acompanhou, o pessoal aí pelas redes sociais da Multiplay, pessoal da Rádio Cultura aí também. Então, reforço o convite para o lançamento amanhã, lá do professor, do Terremoto na Mochila, o novo livro do professor, o 7º livro já. 7º. Então, vai ser o lançamento lá no Boulevard Rio, lá na Livraria Nobel, tá ok? Às 10 horas da manhã, correto? Isso. Então, fica aí o convite. E, gente, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fique com Deus. É isso.